Títulos do Tesouro Direto pagando inflação mais cerca de 6% ao ano de rentabilidade. Será uma oportunidade ou pode se tornar uma armadilha para o investidor? É hora de investir? Quais são as vantagens e desvantagens de investir nesses títulos agora? Quem vai esclarecer tudo isso para a gente é o analista Eduardo Pérez, da Nuinvest. Oi, Edu, bem-vindo a mais um Domingo no Analistas em Ação para a gente falar sobre renda fixa. Oi, Fabi. Oi, pessoal. Muito obrigado. E dessa vez a gente vai abordar um pouquinho aí do famoso 6% de juro real, que está voltando a aparecer nos títulos do Tesouro Direto, que são os famosos IPCA+. É isso aí, a gente tem visto nos últimos dias, né, esses títulos IPCA+, que são atrelados à inflação, pagando inflação, mais essa taxa de juros, né, de 6% ao ano de rentabilidade, um pouquinho mais de 6%, que está fazendo os olhos de muitos investidores brilharem, então, por esses títulos. Mas, Edu, é hora de comprar esses títulos, né? Vale a pena? É um bom momento para fazer a compra desses títulos? No que o investidor precisa ficar atento antes de comprá-los? Muito investidor acaba não entendendo como funciona essa dinâmica dos títulos IPCA+. Então, o primeiro ponto aqui é que o investidor, no modo geral, ele tem que entender que o preço desse título ele vai ter uma razão inversa à taxa de juros que ele está pagando hoje. Então, apesar da inflação estar bem alta, é provável que no curto prazo, ainda com a pressão inflacionária, o preço desse título, se você fizer um investimento agora, nas próximas semanas, nos próximos meses, ele vem a se desvalorizar um pouquinho, justamente porque quando ele aumenta a taxa de juro real, o preço dele cai. Mas isso é o efeito da marcação a mercado, então a gente tem um vídeo aqui explicando como que funciona melhor a marcação a mercado, e também o investidor tem que entender que esse é o tipo de título que ele é muito bom quando você leva até o vencimento, tá? Mas também tem outros casos em que a taxa de juro real ela fica tão interessante que você pode escolher ou levar ele até o vencimento, ou então você pode pegar um título que está com uma taxa muito alta e segurar ele até o momento que a taxa começa a diminuir. Como o preço do título é inversamente proporcional à taxa, se a taxa diminui, o preço do seu título sobe e aí você ganha com a marcação a mercado, que acaba sendo uma antecipação dessa rentabilidade que você teria, tá? Mas para deixar de uma forma mais visual o cenário atual que a gente está passando, eu vou responder essa pergunta, Fabi, através desse primeiro gráfico que a gente vê aqui na tela. Então, eu peguei direto do site do Tesouro Direto o histórico de todas as taxas de juro real. E aí, só lembrando que taxa de juro real é a taxa de juros que rende acima da inflação de todos os títulos IPCA+, lá desde 2003 até agora 2022. E aí, cada linha nesse gráfico representa um título com vencimento diferente, tá? A intenção aqui não é explicar cada uma dessas linhas, até porque tem muita coisa aí, mas sim entender um pouquinho mais o comportamento do conjunto todo, tá? E aí, para quem está vendo esse gráfico e já bateu o olho em dois pontos desse gráfico, vai entender, ou pelo menos vai chamar a atenção, que tem uma parte curiosa aí dessas curvas, que é, lá em 2015 e em 2019, teve título do Tesouro IPCA+, com juro real negativo, né? Ou então, juro real abaixo de zero. E isso normalmente acontece quando o título está próximo do vencimento. Então, em 2015 tinha o Tesouro IPCA 2015 para vencer naquela época, e lá em 2019 também tinha o Tesouro IPCA 2019 para vencer. E aí, às vezes, o mercado projeta uma inflação por um período e o Banco Central ele não sobe a taxa de juros num ritmo adequado para que o juro real, que é o que vai render acima da inflação, fique acima da projeção da própria inflação. Então, a gente tem esses momentos de distorção de taxa de juros, onde a gente tem juros reais negativos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria frisar. Segundo ponto é que as taxas atuais da maioria dos títulos, né, agora em 2022, elas estão acima de 5%, alguns já estão batendo 6%, e a tendência é que continue subindo mais um pouquinho, porque a gente está passando por um período de muita a gente não tem muita segurança, a gente não tem muita certeza, na verdade, do que vai acontecer daqui para frente por conta do período eleitoral e também as probabilidades que estão aumentando de ter uma crise nos Estados Unidos e na zona do euro, decorrente de todo
essa interrupção da cadeia de suprimentos e esse desequilíbrio entre as commodities mundiais, tá? Então, isso gera uma certa insegurança entre os investidores e eles começam a exigir taxas maiores. Então, olhando nesse primeiro gráfico, a gente vê que a gente já está acima do que seria próximo da mediana das taxas, né, que estaria ali em 5% mais ou menos, e a gente está caminhando para níveis parecidos com o de 2015, onde a gente teve ali um pouquinho mais de 7,5% de juro real, e a gente já está ali meio que ganhando da época de 2019, no final, comecinho de 2019, tá? O que é interessante da gente ver é o seguinte, a gente não está, de acordo com o que a gente analisa no passado do gráfico, em uma das partes mais baixas das taxas reais já oferecidas historicamente. Então, isso por si só já sinaliza que duas coisas, né? A inflação voltou a rondar aqui o mercado financeiro e também isso propicia um momento onde os investidores conseguem ter uma rentabilidade muito boa que te protege da inflação se você levar o título até o vencimento, ao mesmo tempo que te expõe a um risco de crédito, que é um risco de calote, muito pequeno, porque a gente está falando de títulos do próprio Tesouro Direto, tá? Então, e aí a gente passa agora para o segundo gráfico, só para a gente poder ter uma ideia da situação de como a inflação está impactando o nosso mercado financeiro, porque no segundo gráfico aqui, a gente vê esse mesmo gráfico de histórico de taxas do Tesouro IPCA+, por ano de vencimento, porém eu coloquei aqui na linha em vermelho a inflação anualizada, né, a inflação em 12 meses. Então, a gente está num período onde a inflação está acima de 10%, segue ainda bem pressionado, e isso está fazendo com que as taxas que o mercado exige para esses títulos do Tesouro IPCA+, continuem subindo. Então, esse é um dos fatores que acaba corroborando essa teoria de que, essa tese de investimento, na verdade, de que essas taxas ainda podem subir, ou então ainda podem continuar elevadas. E aí a gente pensa no investidor pessoa física, né, quando você vai analisar qual que é o melhor momento para se entrar em um título, você pode cravar assim, vai ser quando bater 6%, vai ser quando bater 7%. A minha dica para o investidor pessoa física é o seguinte, vá fazendo aportes constantes, porque eu sei que na realidade, na vida real, você não vai conseguir pegar, por exemplo, 100 mil reais e aplicar nesse tipo de tesouro. Você normalmente vai fazendo seus aportes aos poucos, né? Então a minha dica se você já não estava querendo se proteger da inflação, agora é um momento que você tem taxas interessantes, tanto para levar até o vencimento, como para daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, quando as coisas começarem a melhorar, você consegue ter um ganho nessa marcação ao mercado. Certo, Edu, e a gente não via a rentabilidade desses títulos perto desse patamar ali desde o ano de 2018, mas no ano de 2015, títulos IPCA+, chegaram a pagar a inflação mais 7,99% ao ano. Por que então a rentabilidade, né, desses títulos voltou a ficar um pouco mais alta agora nesse ano de 2022, mais agora nos últimos tempos? E quais são os possíveis comparativos que dá para fazer com os títulos daquela época com os títulos de hoje? O que é bem interessante é a gente lembrar que no que a gente está passando agora, a gente está no ano eleitoral, os títulos lá em 2018, onde as taxas estavam elevadas, a gente estava num período eleitoral também, só que a inflação não estava tão alta, né? E aí, voltando um pouquinho para 2015, 2016, a gente teve o período de impeachment da presidente Dilma. Foi um período em que a inflação estava muito alta, estava acima de 10%, e a taxa de juros também estava alta. A gente não está passando por uma situação desse ponto, onde a gente está passando por um processo de impeachment, mas o mercado sofreu de um modo geral, não só no Brasil, com inflação alta, como no mundo inteiro também. E agora a gente está vivendo um período onde os bancos centrais precisam subir a taxa de juros de cada país para conseguir fazer com que a inflação fique controlada. Então, quando países como Alemanha, Estados Unidos e outros países com economia mais desenvolvida sobem as taxas de juros através da política monetária do Banco Central de cada um desses países, países como o Brasil acabam tendo que subir também os juros um pouquinho mais, justamente porque eu sempre gosto de dar esse comparativo, né? Imagina que a nossa taxa Selic convertida em dólares fosse dar ali por volta de 3%.
e a projeção de mercado para a taxa de juros nos Estados Unidos no final de 2022 também fica em 3%. Você, como investidor, você investiria para ganhar 3% ao ano numa economia como a dos Estados Unidos ou numa economia como a do Brasil? Por mais patriótico que a gente seja, faz sentido, do ponto de vista de risco e retorno, você investir em uma economia mais sólida que vai oferecer uma mesma taxa de risco. Então, quando isso acontece, o mercado já se adapta, então os investidores começam a exigir mais taxa de retorno em países que são mais arriscados, e aí países como o Brasil aqui, a gente vê essa elevação em taxa de juros reais e da curva de juros também. Uhum. É possível dizer, então, Edu, que essa rentabilidade desses títulos IPCA+, podem aumentar ainda mais agora nos próximos meses? Qual cenário justificaria essa possibilidade de acontecer ou não? Eu acredito que sim, porque a gente tem fatores que a gente consegue aqui no Brasil meio que controlar, que seria o fator do risco de eleição, mas a gente sabe que é muito difícil realmente dele ser controlado. E você tem fatores que estão fora da alçada aqui do Brasil. Então, tem toda a cadeia de suprimentos e a questão de que o mercado hoje ele tem uma expectativa X para a elevação de juros em países como os Estados Unidos ou até mesmo a zona do euro. Só que isso tudo já está precificado hoje pelo mercado. O problema é se o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ou o Banco Central Europeu, ele precisar subir os juros mais do que o mercado espera. E aí, quando o mercado ele tem um choque de informação desse tipo, ele começa a refazer os cálculos e quando isso acontece, normalmente aqui no Brasil as taxas sobem também de uma maneira até um pouco exagerada. Então, as chances são bem grandes porque parece que, se não todos os países, boa parte deles vão passar por um período onde a taxa de juros vai ficar mais elevada, o custo do dinheiro vai ficar mais elevado, e as economias mais desenvolvidas, que não estavam acostumadas a ter inflação por lá, vão começar a ver essa questão inflacionária que por enquanto era só o Brasil que estava dominando e alguns outros países aí da América do Sul e outros continentes, mas agora parece que o mundo inteiro acordou realmente para a inflação. Certo. E, Edu, falando um pouquinho de ganhos com esses títulos, né? A gente está falando bastante aqui do IPCA+, mas também tem os títulos pré-fixados. Quanto tempo demoraria, por exemplo, para dobrar um capital investindo em títulos pré-fixados e em um título IPCA+, por exemplo? Essa é uma boa pergunta e eu vejo pessoas fazendo essa pergunta muitas vezes, só que a gente primeiro vai esclarecer o que é o retorno real e o que é o retorno nominal, tá? Retorno nominal é aquele retorno que você tem em cima do dinheiro que você aplicou, do capital que você investiu. Então, o retorno nominal é o que a gente tem, por exemplo, num pré-fixado. Então, se você vai pegar um pré-fixado de 12% ao ano, você sabe que o seu ganho vai ser, se você investiu R$ 100 no primeiro ano, né, se for um título de um ano pagando 12%, você vai ter R$ 112 bruto, né, desconsiderando o IR. Por quê? O retorno nominal é 12%, é essa taxa que você acordou. Quando a gente parte para analisar o retorno real, que é o retorno dos títulos indexados à inflação, você não sabe qual vai ser o valor da inflação no vencimento, mas você sabe qual vai ser a taxa de juros que vai render acima da inflação. Então, isso te blinda de uma inflação muito elevada até o vencimento, e aí a gente computa, por exemplo, o retorno real desse título. Eu até peguei como exemplo aqui, não fazendo a conta exatamente na vírgula, mas eu vou apresentar dois cenários aqui nessa terceira imagem, onde a gente tem a comparação entre dois títulos. Um título que vai pagar IPCA mais 6% ao ano, então ele tem um retorno real de 6% por ano em cima do capital investido, mais a correção da inflação. E também a gente está comparando com um título pré-fixado de 12% ao ano. Apesar do título pré-fixado a gente conseguir dobrar o capital perto ali de 6 para 7 anos, o que acontece é o seguinte: como a gente não sabe qual vai ser a inflação do período, você até pode ter dobrado o seu dinheiro, mas se a inflação for maior do que essa taxa de 12%, que é uma coisa
até forçada aqui, mas eu usei realmente para fins mais didáticos mesmo. Se a inflação durante esse período ficar superior a 12%, você ganhou dinheiro nominalmente, mas você perdeu dinheiro quando você compara a taxa de retorno real. Então a resposta é: para o tesouro pré-fixado que paga uma taxa aproximada de 12% ao ano, você dobra o capital em 6, 7 anos. Agora, se você quiser realmente dobrar o poder de compra, o seu poder aquisitivo, você vai levar, em média, 11 anos, se você pegar um título que vai te dar um retorno real de 6%. E aqui, o bom desse título, eu sei que muita gente às vezes acaba olhando e fala, poxa, mas eu vou dobrar o meu poder aquisitivo só em 11 anos. Imagina que em economias como os Estados Unidos, eles estavam acostumados a ter uma taxa de juro real próxima de zero. Então, para você conseguir duplicar o seu dinheiro, para você conseguir dobrar o capital investido, você tinha que correr mais risco. Então, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, eles não pagavam juros muito altos, né? Então, aqui no Brasil, a gente, além de usar os juros compostos, que é uma coisa que não é muito comum no mercado dos Estados Unidos, a gente ainda está com uma taxa de juro real bem elevada. E é justamente por isso que, como você elimina o risco do seu retorno real ficar abaixo da inflação acumulada no período, esses títulos eles são bons para você levar por um período muito grande, um vencimento muito longo. Se você pegar uma taxa muito alta, melhor para você, e você se blinda, por exemplo, se você tem planos como aposentadoria, ou você, por exemplo, está com um filho que acabou de nascer, uma filha que acabou de nascer e quer já reservando dinheiro da faculdade ou do carro para quando fizer 18 anos, enfim, esse é uma ótima forma de você conseguir se blindar da inflação. E nesse caso, eles se comportam igual alguns ativos de bolsa quando a gente pensa do aspecto de o preço deles pode cair no curto prazo, mas o retorno deles fica maior quando a gente olha os títulos híbridos. Então é aquela coisa, o título IPCA mais hoje, ele está barato porque ele está pagando uma rentabilidade muito interessante. Então, para quem gosta de renda fixa e se proteger da inflação, esse com certeza é o tipo de investimento que vai valer a pena. Certo, Edu. E falando de inflação, né, você já comentou a inflação alta aqui no país, chegando a quase 12% no acumulado de 12 meses, no mundo também, né, pesando no bolso de todos os consumidores. Edu, quais são suas perspectivas? Né? A gente está falando aí de título IPCA+, atrelado à inflação. Quais são as suas perspectivas, então, para a inflação aqui no Brasil? E diante das perspectivas, das projeções que a gente tem para o IPCA, qual que seria o melhor momento, então, para investir nesses títulos atrelados à inflação? Para começar a investir nesses títulos, na verdade, desde o ano passado, a gente já vinha alertando que a gente estava passando por um momento bem interessante, só que ano passado a gente esperava que a inflação não fosse ficar tanto tempo pressionada igual ela tem ficado. Então, ao invés da gente já considerar que a inflação vai cair, eu vou ser até um pouquinho mais conservador e dizer que a gente não consegue afirmar com certeza quando isso vai acontecer. Então, se a inflação continuar pressionada, os seus aportes eles vão rendendo ali uma taxa de juro real muito interessante. Se a inflação começar a cair, então esse título, apesar do juro real começar a cair também, você vai ter uma valorização do que você já investiu pela marcação ao mercado. Então, é um título que, na minha opinião, ele tem dois lados positivos, né? Então, você tem um componente pós-fixado, que te protege da inflação, e o componente pré, que é o do juro real, que está bastante pressionado. Quando a gente observa, por a gente não ter o relatório Focus dos últimos meses, por conta da greve do Banco Central, a gente está meio sem padrão do que o mercado realmente espera para a taxa Selic, para a própria inflação, para esse ano e para os próximos anos. Mas quando a gente pega os dados do site da Ambima, que eles disponibilizam a inflação implícita de vários vencimentos, a gente vê que o mercado está negociando uma inflação próxima de 6% ao ano para um período de um ano. Então, mesmo que a inflação continue e ela chegue realmente a 6% daqui a um ano, ela ainda vai ficar bem pressionada, ela vai ficar acima do teto do Banco Central, da meta do Banco Central. Existem alguns projetos que estão sendo tramitados, estão sendo estudados algumas formas para que
a inflação desacelere no curto prazo e isso acaba jogando um pouco mais de inflação para os próximos anos. Então, tudo isso acaba sendo considerado e a gente não consegue afirmar com certeza quando que a gente chegou no pico da inflação. Uma coisa que eu sei é que esse título ele vai te proteger se você levar até o vencimento e você pode ganhar um pouquinho mais com a marcação ao mercado. E aí, quando a gente olha ali outras economias, o Brasil ele começou a subir a taxa de juros muito antes de outros bancos centrais. Isso já coloca a gente já na frente. A gente já vem precificando essa piora do cenário interno aqui, enquanto outros países ainda estão começando a fazer isso. Então, o Brasil, até por conta do próprio histórico de ter altas taxas de juros, a gente já se preparou para essa piora do cenário inflacionário. Então, ficam as perspectivas e as recomendações, então, do Edu, e a gente segue agora para um outro bloco do programa, que é responder as perguntas enviadas pela nossa audiência. Vamos, então, a elas? Edu, para a edição de hoje, separei 2 perguntas que foram enviadas para a gente. A primeira delas é do perfil AliJMM, que pergunta: o IPCA do Tesouro Direto é aquele do último mês, do acumulado do ano ou dos últimos 12 meses? Vamos lá. O IPCA que a gente vê no Tesouro Direto, ele vai ser o IPCA pago do dia que a sua aplicação for liquidada, né, que seu investimento for registrado no Tesouro, até o vencimento dele, ou então até o dia que você precisar fazer o resgate antecipado desse título. O problema é que se você não leva até o vencimento e você acaba escolhendo por fazer o resgate antes dessa data, você até recebe o componente que é a correção pela inflação, mas o componente pré-fixado, que é a taxa de juro real, ela pode variar tanto que é normal você ver momentos em que, dependendo do momento que você aplicou e dependendo do momento que você pediu esse resgate, você pode ter uma rentabilidade menor do que a inflação do período, ou então até uma rentabilidade negativa, dependendo do caso ali no curto prazo isso pode acontecer. Então é sempre bom ficar de olho. Esse título, se você quer ter certeza absoluta, sem margem de dúvidas de que você vai ter a correção pelo IPCA, aí a minha sugestão é sempre levar até o vencimento. Por isso também que a gente sempre fala, considera o prazo de investimento. Se você pega um título muito longo, e aí acontece uma mudança muito brusca de cenário, talvez você tenha que levar esse título, o próprio Tesouro IPCA+, normalmente ele tem um vencimento mais longo, né? O Tesouro disponibiliza títulos para 2035, 2045, e às vezes a gente olhando só a questão da taxa, a gente pega títulos muito longos e depois a gente acaba precisando segurar esses títulos até 2045, 2035, só para não ver um prejuízo na marcação ao mercado. Mas respondendo a pergunta de modo geral, é o resultado acumulado de todo o período da aplicação. Certo. E Charles Binks pergunta: posso aplicar no Tesouro Direto para resgatar com um ano? E quanto que é o imposto de renda em um ano? É uma boa pergunta. O que a gente precisa lembrar é que os títulos que o Tesouro Direto disponibiliza na plataforma, ou então através do sistema deles, e a corretora vai mostrar para você, dependendo de qual sistema você está utilizando, eles são títulos com vencimentos específicos, então você não tem vencimentos em todo o ano. Você tem títulos mais curtos vencendo ali em 2025, por exemplo, do Tesouro IPCA+. Então, nesse caso, se você quisesse blindar da inflação, talvez um Tesouro IPCA+, não consiga bater com esse vencimento de um ano. A minha dica seria ou você ir para uma renda fixa do tipo Tesouro Selic, onde você tem bem menos oscilação de mercado, e aí você pode resgatar com um ano só de aplicação, não tem problema. Ou então você pegar título privado, se você topar correr um pouquinho mais de risco, porque o emissor privado ele sempre vai oferecer um pouco mais de risco do que o governo, só que você consegue encontrar datas mais flexíveis, então você encontra títulos atrelados à inflação com 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 6 meses, dependendo da plataforma onde você estiver negociando. E também, se você quiser ver também os pós-fixados, você também consegue com esses prazos mais flexíveis. Mas é sempre bom lembrar que aí você está correndo um risco um pouquinho maior. Na questão da tributação da renda fixa, existe uma tabelinha de tributação
da renda fixa, onde existe uma alíquota regressiva desses investimentos. Então, ela começa com 22,5% sobre o lucro que você tem para aplicações até 180 dias corridos, e ela vai caindo até 15%, que é a menor alíquota que você tem para aplicações que vencem ou que são resgatadas acima de 720 dias corridos. E aí, eu sei que a pergunta foi em relação a um ano, mas também o que muitos investidores acabam tomando um susto é que no curtíssimo prazo, então num período aí de 30 dias, você tem, a partir do dia da sua aplicação, você ainda vai ter a incidência de IOF sobre o lucro, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que, acreditem ou não, no primeiro dia útil de aplicação, depois que você efetivou aquela aplicação sua, ele come 96% do seu rendimento. Então imagina, você normalmente no primeiro dia útil vai render só alguns centavos, e aí 96% desses poucos centavos vai para a IOF. Lembrando que o IOF você só vai efetivamente pagar se você fizer o resgate dentro desse período, tá? Passando os 30 dias, não existe a cobrança do IOF, só do imposto de renda, e aí vai obedecer essa tabela regressiva. Então, mais uma vez, fiz um resumão, mas respondendo a pergunta diretamente, você pode aplicar no Tesouro Direto, porém, provavelmente com prazo de um ano você não consegue. Minha dica pega um título privado de um emissor seguro que você consegue esse prazo de um ano. Bom, essas foram as perguntas dessa edição. Lembrando que se vocês têm dúvidas, gostariam de trazer aqui para os analistas responderem no decorrer da nossa programação, aproveitem aqui para deixar nos comentários desse vídeo. A edição de hoje fica por aqui. Lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos, às 9 horas da manhã. Edu, mais uma vez, obrigada pela sua participação e sempre trazendo aqui bons esclarecimentos para os investidores. Obrigado, Fabi. Valeu, pessoal. E na próxima a gente se vê aqui no Analistas em Ação novamente. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.